O Relógio do Juízo Final. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em São Luís, Maranhão. Um colecionador, obcecado por objetos raros, encontra um relógio de bolso antigo em uma loja de penhores. Mas este não é um relógio comum. Cada vez que ele o usa, algo sinistro e maligno é liberado, trazendo caos e destruição. Prepare-se para uma jornada de terror e mistério, enquanto exploramos o destino sombrio de um homem que brincou com o tempo e pagou um preço terrível. Capítulo 1. O relógio de bolso. Luiz Cardoso era um colecionador experiente, conhecido entre os antiquários de São Luís por sua obsessão por objetos raros e misteriosos. Em suas buscas por relíquias, visitava frequentemente uma antiga loja de penhores, escondida em uma viela estreita no centro histórico da cidade. Era um lugar sombrio, onde o cheiro de madeira envelhecida e poeira impregnava o ar. A loja, repleta de artefatos esquecidos e curiosidades, sempre oferecia algo intrigante. Em uma tarde nublada, Luiz entrou na loja, sendo recebido pelo habitual silêncio. O dono, um homem velho e curvado, surgiu das sombras, assentindo com a cabeça em reconhecimento. Luiz começou a explorar as prateleiras, passando os olhos por candelabros enferrujados, livros antigos e quadros desbotados. Foi então que algo capturou sua atenção. Em uma vitrine empoeirada, ele viu um relógio de bolso que parecia brilhar com uma luz própria. Era um objeto impressionante, com uma intrincada gravação de símbolos antigos na tampa e ponteiros que pareciam girar levemente, mesmo estando fechado. Intrigado, Luiz perguntou ao dono sobre o relógio. "Ora, esse é um relógio que ninguém quis", disse o velho, sua voz rouca e baixa. "Dizem que tem um poder especial, mas eu diria para você não brincar com ele." Luiz, sempre cético em relação a superstições, ignorou o aviso. Após uma breve negociação, saiu da loja com o relógio no bolso. Mal sabia ele que aquele pequeno objeto carregava uma maldição antiga e mortal. De volta ao seu apartamento, Luiz examinou o relógio com mais cuidado. Percebeu que os símbolos gravados eram diferentes de qualquer coisa que já tinha visto. Pareciam dançar à luz da lâmpada, formando padrões hipnóticos. Tentado pela curiosidade, ele abriu o relógio e, para sua surpresa, o tempo ao seu redor pareceu desacelerar. Tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Luiz sentiu uma excitação misturada com medo. Poderia aquele relógio realmente controlar o tempo? Decidido a testar o objeto, ele experimentou parar o tempo várias vezes, maravilhado com o poder que tinha em mãos. No entanto, cada vez que usava o relógio, algo estranho acontecia. Objetos em sua casa mudavam de lugar. Sombras pareciam se mover sozinhas, e ele sentia um frio inexplicável ao redor. Luiz ignorou esses sinais, convencido de que estava apenas imaginando coisas. Mas na quarta vez que usou o relógio, a situação piorou. Ao abrir o relógio, Luiz sentiu uma presença escura ao seu redor, como se algo maligno tivesse sido libertado. O ar ficou pesado e ele ouviu sussurros, vozes distantes e indistinguíveis que pareciam ecoar pelas paredes do apartamento. Fechou o relógio rapidamente, tentando afastar o medo que começava a crescer dentro de si. Naquela noite, Luiz teve pesadelos terríveis. Sonhou com figuras sombrias, com rostos distorcidos e olhos vazios, cercando-o enquanto riam e sussurravam coisas horríveis em seus ouvidos. Acordou suando frio, com a sensação de que os sonhos eram mais do que apenas imaginação. Ao olhar para o relógio em sua mesa de cabeceira, sentiu um calafrio. O objeto, que antes parecia inofensivo, agora emitia uma energia sinistra.
Luís percebeu que algo estava terrivelmente errado, mas ainda não compreendia a gravidade da situação. Nos dias que se seguiram, os eventos sobrenaturais em sua casa se intensificaram. Portas batiam sozinhas, sombras se moviam nas paredes e o relógio parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse vivo. Luís começou a temer o objeto, mas sentia-se incapaz de se separar dele. A cada vez que tentava se livrar do relógio, algo o impedia, como se o objeto tivesse um controle sobre sua vontade. Era apenas o começo de um pesadelo que Luís jamais poderia imaginar. O relógio estava longe de ser apenas uma relíquia curiosa. Era uma porta para algo muito mais sombrio e perigoso. Capítulo 2. A revelação maldita. Os dias se transformaram em um borrão de medo e desespero para Luís. As manifestações em seu apartamento estavam se tornando insuportáveis. À medida que o relógio de bolso exercia seu domínio sobre ele, Luís começou a perceber que não estava apenas perdendo o controle sobre sua vida, mas também sobre sua sanidade. A cada uso do relógio, o mundo ao seu redor se tornava mais distorcido, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Determinando a entender o que estava acontecendo, Luís decidiu pesquisar mais sobre o relógio. Passou horas na internet, consultando livros antigos e visitando especialistas em objetos místicos. Foi em uma dessas consultas que ele conheceu Dona Marta, uma senhora idosa que era respeitada na cidade por seu conhecimento em ocultismo. Ao mostrar o relógio para ela, Marta empalideceu. "Esse não é um relógio comum", disse ela, a voz carregada de preocupação. "Esses símbolos são runas de um antigo ritual. Dizem que quem possui esse relógio pode manipular o tempo, mas a um custo terrível. Cada vez que você usa o relógio, libera uma força maligna que se alimenta da energia ao seu redor." Luís sentiu um calafrio ao ouvir as palavras de Marta. Ela continuou. "Acredito que você já esteja sentindo os efeitos. O relógio não é apenas um instrumento de poder, mas uma prisão para entidades que foram seladas há muito tempo. Cada vez que você o utiliza, essas entidades ficam mais fortes, até que finalmente sejam libertadas." O horror da situação começou a se desenhar na mente de Luís. Ele havia liberado algo maligno, algo que estava agora se manifestando em sua vida. Marta explicou que as entidades aprisionadas no relógio eram seres antigos, que haviam sido banidos deste mundo por seus crimes hediondos. Elas ansiavam por vingança e destruição, e o relógio era o meio pelo qual poderiam voltar ao mundo dos vivos. "Você deve destruir o relógio", disse Marta, olhando fixamente nos olhos de Luís, "antes que seja tarde demais." Mas destruir o relógio não era uma tarefa simples. Marta explicou que o relógio só poderia ser destruído em um lugar específico. O mesmo local onde as entidades haviam sido aprisionadas séculos atrás. Luís teria que viajar até as ruínas de uma antiga igreja nos arredores de São Luís, onde o relógio havia sido criado e onde os rituais sombrios haviam sido realizados. Com uma mistura de medo e determinação, Luís decidiu seguir o conselho de Marta. Sabia que não tinha outra escolha. Precisava destruir o relógio antes que as entidades fossem completamente libertadas. Preparou-se para a viagem, levando consigo apenas o relógio e o pouco de coragem que lhe restava. No entanto, o relógio parecia resistir. Durante a noite, os pesadelos de Luís pioraram. Ele sonhava com figuras sombrias que o perseguiam, com garras afiadas e sorrisos malignos. Via-se preso em um ciclo interminável de terror, onde as entidades o torturavam, rindo de seu desespero. Acordava suando e gritando, cada vez mais convencido de que estava sendo observado a cada momento. Na manhã seguinte,
Partiu para as ruínas da igreja, sentindo o peso do relógio em seu bolso como uma âncora que o puxava para o fundo de um abismo. O caminho até o local era longo e isolado, cercado por florestas densas e trilhas quase intransitáveis. Luís sentia que algo o seguia a cada passo, uma presença invisível que o observava das sombras. Quando finalmente chegou às ruínas, o lugar era ainda mais sombrio do que ele havia imaginado. A igreja estava em ruínas, coberta de vegetação e envolta em uma neblina espessa. O ar era denso e pesado, carregado de uma energia que parecia sufocá-lo. Luís sabia que não havia tempo a perder. Precisava realizar o ritual que Marta havia lhe ensinado para destruir o relógio. Mas ao entrar nas ruínas, percebeu que não estava sozinho. Sombras começaram a se mover entre as colunas desmoronadas, e ele ouviu sussurros que pareciam vir de todos os lados. As entidades estavam lá, esperando por ele, ansiosas para se libertar. Luís sentiu o pânico tomar conta de seu corpo, mas sabia que não podia fugir. Com as mãos trêmulas, retirou o relógio do bolso e começou a recitar as palavras que Marta havia lhe ensinado, tentando ignorar as figuras que agora se aproximavam cada vez mais. O relógio começou a brilhar, emitindo uma luz sinistra que iluminou as ruínas. As sombras recuaram por um instante, mas logo voltaram com ainda mais força. Luís continuou o ritual, sentindo o poder do relógio crescendo, ameaçando consumi-lo por completo. Ele sabia que estava chegando ao fim, mas não sabia se teria forças para concluir a tarefa antes de ser tomado pelas entidades. Capítulo 3 – O sacrifício final. As palavras de Luís ecoavam nas ruínas da antiga igreja, misturando-se com os sussurros das entidades ao seu redor. A luz que emanava do relógio se intensificava, quase cegando-o, enquanto as sombras se moviam com uma velocidade crescente, cercando-o por todos os lados. O medo o dominava, mas ele sabia que não podia parar. Precisava destruir o relógio, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria vida. O relógio começou a vibrar violentamente em suas mãos, como se estivesse vivo, resistindo ao ritual. Luís sentiu uma dor lancinante no peito, como se algo estivesse tentando rasgar sua alma de dentro para fora. As entidades, cada vez mais próximas, começaram a se materializar, seus rostos deformados por expressões de ódio e malícia. Ele sabia que estava ficando sem tempo. Com um último esforço, recitou as palavras finais do ritual, tentando ignorar a dor excruciante que o consumia. O relógio brilhou com uma luz intensa, e por um momento, tudo ao seu redor ficou em silêncio. As entidades pararam, observando com olhos vazios e ameaçadores, como se esperassem o resultado final. De repente, uma explosão de energia emanou do relógio, varrendo as ruínas da igreja com uma força destruidora. Luís foi jogado para trás, seu corpo colidindo com uma coluna de pedra, enquanto o relógio se partia em 1000 pedaços. As entidades soltaram gritos ensurdecedores, como se estivessem sendo puxadas de volta para o abismo de onde haviam vindo. O chão tremia, e as sombras começaram a dissipar-se, desaparecendo na escuridão. Luís, ferido e exausto, mal conseguia se mover. Sentia uma dor intensa em todo o corpo, mas sabia que havia conseguido. O relógio estava destruído e as entidades haviam sido seladas novamente. Mas o custo fora alto demais. Com grande esforço, Luís conseguiu se levantar, apoiando-se nos escombros ao seu redor. As ruínas estavam agora envoltas em um silêncio inquietante, como se o próprio tempo tivesse parado. Ele sabia que precisava sair dali antes que algo mais acontecesse, mas cada passo era uma luta contra a dor e o cansaço. Ao caminhar para fora das ruínas, sentiu uma estranha sensação de alívio misturada com tristeza. Sabia que havia cumprido sua missão,
mas algo dentro dele estava quebrado. Talvez fosse o preço por ter brincado com o tempo, ou talvez fosse a marca deixada pelas entidades que haviam tentado consumi-lo. De qualquer forma, sabia que jamais seria o mesmo. Quando finalmente saiu da floresta e voltou para a civilização, Luís parecia um homem diferente. As pessoas notaram as profundas cicatrizes em seu corpo e o olhar vazio em seus olhos, mas ele nunca falou sobre o que realmente aconteceu nas ruínas. Apenas aqueles que o conheciam bem sabiam que ele havia enfrentado algo além da compreensão humana e sobrevivera por um triz. No entanto, a história de Luís não terminou ali. Mesmo depois de destruir o relógio, ele continuou a ser assombrado por pesadelos terríveis, onde as entidades que libertara voltavam para buscá-lo. Ele sentia que, de alguma forma, ainda estava preso a elas, como se sua alma tivesse sido marcada para sempre pelo mal que havia enfrentado. Um dia, semanas após os eventos nas ruínas, Luís desapareceu misteriosamente. Sua casa foi encontrada vazia, com todas as suas coleções intactas, exceto por uma coisa: o relógio de bolso, que agora estava sobre a mesa de sua sala, completamente intacto, como se nunca tivesse sido destruído. Ao lado do relógio, havia uma pequena anotação, escrita à mão por Luís, que dizia: "O tempo não pode ser parado, e o mal nunca pode ser destruído." E assim, a lenda do relógio do juízo final continuou a assombrar aqueles que ousavam brincar com o tempo e as forças que governam o destino. A história de Luís Cardoso é um lembrete sombrio de que alguns segredos são melhor deixados enterrados, e que o preço do conhecimento proibido pode ser mais alto do que qualquer um está disposto a pagar.